Boa noite, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. Vamos aprender um pouco mais aí, né, sobre os assuntos do Criador. Hoje vamos estar tratando aí do tipo de cristão que temos sido, né? Boa noite, João Almeida! Mas antes de entrarmos no tema, vamos estar cantando Show de Truman. Presos em delta, tempo, espaço, matéria. 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 Até que um dia enxerguei e pude perceber que tudo em minha volta não passava de um show. Meu barco velejei em alto mar, meu medo enfrentei, fui navegar. Meu barco velejei em alto mar, meu medo enfrentei, fui navegar. Pra ter tirado o domo, pra ter tirado o sono, pra ter tirado Truman, pra ter tirado o domo, pra ter tirado o sono, pra ter tirado Truman. Jesus é a saída, Jesus é a porta da vida, Jesus é a saída, Jesus é a porta da vida. Bom, gente, então vamos conversar um pouquinho, né, sobre que tipo de cristão temos sido. Espero poder contar aí com participações no chat, mas isso a gente vai estar disponibilizando
essa transmissão no gravado também, né? Então, quero tratar de delta assuntos, né? Nessa transmissão. O primeiro, né? Como eu disse, que tipo de cristão temos sido. O segundo assunto é por que o Criador mandou construir tabernáculo e permitiu que fosse construído o templo. E o terceiro assunto vai estar tratando, né, de um cumprimento profético. Na verdade, dois cumprimentos, né? Um já aconteceu, o outro ainda está para acontecer, né? Então, o primeiro cumprimento profético, no caso que já aconteceu, diz respeito ao tabernáculo de Davi, né? A gente vê a profecia no livro do profeta Amós, capítulo 9, verso 11, e tem cumprimento essa profecia no livro de Atos, no capítulo 15, verso 16. Além desse contexto, né, temos também uma profecia que ainda irá se cumprir, que encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versos 3 e 22. Boa noite, Cida! Então, esses delta assuntos, eles vão estar associados, né, vão estar associados, e no decorrer da live vamos estar fazendo essa abordagem, né, envolvendo esses três assuntos, né? Então, primeiramente, eu gostaria de estar compartilhando aí duas referências, né? A primeira referência encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9, que diz o seguinte: E me farão um santuário, e habitarei no meio de vocês, né? Conforme tudo o que eu mandar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então, aqui o próprio Criador, né, está orientando Moisés durante a travessia do deserto, após Moisés ter libertado o povo, né, da escravidão do Egito. Durante aquela travessia que durou 40 anos, boa noite, Maria Helena. Durante aquela travessia que durou 40 anos no deserto, quis o Criador, né, que fosse edificado santuário para que ele habitasse no meio do povo. E foi o próprio Criador que forneceu, né, todos os detalhes, dimensões, né, dimensões do tabernáculo propriamente dito,
dimensões aí dos utensílios, né, dos pertences do tabernáculo. Então, tudo foi feito, tudo foi realizado, né, de acordo com a orientação do Criador. Boa noite, Graça. Então, essa é a primeira referência, né, de... Boa noite, Vicente. Essa é a primeira referência, Êxodo 25, 8 e 9, né? E diz respeito a algo que partiu do próprio Criador, né? No sentido de querer habitar com o povo durante aí a travessia do deserto. E eu quero compartilhar outra referência, né, que encontra-se em 1 Reis 5:5, que diz o seguinte: pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O que foi que o Senhor disse a Davi? O seu filho, a quem coloquei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Essas foram palavras do rei Salomão, né? Então, só reforçando aí, né? Como eu havia dito, a gente vai tratar de delta assuntos, né? O primeiro assunto diz respeito a nós como cristãos. O segundo assunto diz respeito ao posicionamento do Criador, né, em relação a tabernáculo e templo. E o terceiro assunto diz respeito a 2 cumprimentos proféticos. Um que já aconteceu e outro que ainda acontecerá, né? Então, eu iniciei com 2 referências, uma a respeito do tabernáculo e outra a respeito do templo, né? Então a gente vê aqui que no caso do tabernáculo, que a gente conhece como o tabernáculo de Moisés, né, ou o tabernáculo do deserto, porque foi edificado durante a travessia no deserto, né, rumo à Terra Prometida. E nesse caso do tabernáculo, foi o próprio Criador, né, que orientou Moisés a construir o tabernáculo de acordo com as dimensões fornecidas pelo próprio Criador, né? Exatamente da forma como o Criador ordenou. Já na segunda referência, né, que diz respeito ao templo, a gente vê aqui que quem está falando é o rei Salomão, né? O rei Salomão dizendo: pretendo por isso o que, né? A gente sabe que durante os 40 anos de reinado do rei Salomão, vimos isso numa das lives, né, sobre interferência, a live sobre monarquia, né, o Reino Unido. Vimos que Salomão reinou em paz por 40 anos. E por causa desse reinado de paz, né, ele pretendia construir templo em honra ao nome do Senhor, o Deus, né, de Israel, conforme o Senhor disse ao seu pai Davi, né? E aqui Salomão, ele vai fazer uma citação que a gente não encontra quando
o Criador fala com o rei Davi através do profeta Natã, né? O Criador não disse que seria, né, Salomão, né, que construiria o templo, mas Salomão entendeu, né, que seria ele o construtor do templo. A gente vai ver um pouco mais para frente por que ele entendeu isso, né? Então, após tratar dessas duas referências, né, uma que foi de acordo com a orientação do próprio Criador e outra que foi de acordo com a vontade, né, do rei Salomão, e não só do rei Salomão, mas também era desejo do seu pai Davi, né, que o templo fosse construído. Eu quero compartilhar mais duas referências, né, e agora a gente vai ver o que foi, né, que aconteceu imediatamente antes de surgir esse desejo da parte do rei Davi de construir templo para o Criador, né? Então a gente vai ver duas referências correlatas, né? A primeira em 2 Samuel, no capítulo 6, versos 15 e 17. E a segunda referência, que diz respeito ao mesmo texto, em 1 Crônicas 16, 1 e 2. Então, diz o primeiro texto de 2 Samuel, capítulo 6. Assim, subindo, né, Davi e todo Israel levavam a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E, introduzindo a arca do Senhor dentro de Jerusalém, né, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. Então, Davi tinha deixado preparada uma tenda para poder, né, para que a arca da aliança, né, a arca do Senhor, ficasse dentro dessa tenda. E o segundo texto, ele vai falar praticamente a mesma coisa, só que com outras palavras. O texto agora de 1 Crônicas, capítulo 16, vai dizer o seguinte, nos versos 1 e 2. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Essa tenda que abrigou a arca de Deus, a arca do Senhor, ela foi chamada de tabernáculo de Davi. E ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Então, essas duas passagens correlatas dizem respeito ao tabernáculo de Davi. Por que tabernáculo de Davi? Porque no tempo que Saul era rei, né, como vimos lá na interferência sobre a monarquia, o Reino Unido de Israel, no tempo que Saul era rei, os inimigos roubaram a Arca da Aliança e o tabernáculo foi destruído, né? Israel foi atacada, né? E peças do tabernáculo foram roubadas, além da Arca da Aliança aí e tal, né? E desde então, o tabernáculo que foi edificado por Moisés ficou extinto, vamos dizer assim, né? Quando Davi resolve, né, ir atrás da Arca da Aliança, que estava com os inimigos filisteus, né? E
e traz de volta para Jerusalém a Arca da Aliança, aí já não existe mais tabernáculo, né? A Arca da Aliança não poderia ficar desabrigada, vamos dizer assim, né? Então ela é colocada dentro de uma tenda. E essa tenda, né, que estava guardando a Arca da Aliança, né, a Arca de Deus, a Arca do Senhor, ela foi chamada de Tabernáculo de Davi. Mas muito pouco fala-se a respeito, né, desse contexto aí do Tabernáculo de Davi. Avançando um pouco mais, como eu tinha dito, né, a gente tem essa referência aí do capítulo 6, falando a respeito do tabernáculo de Davi, né, que teve a ver com a Arca de Deus, guardada, protegida por uma tenda, né, edificada por Davi. E logo em seguida, no capítulo 7 de 2 Samuel, né, após Davi ter trazido a arca, ter depositado a arca dentro da tenda e ter adorado com o povo, né, disse Davi, né, para o profeta Natã, que tinha o desejo de edificar casa, templo para o Criador. Por quê? Davi não achava justo, né, ele, como servo do Criador, habitar em um palácio, vamos dizer assim, né, e a arca, que representa a presença do Criador, ficar depositada em uma tenda. Então, Davi teve esse desejo de edificar templo, e o profeta Natã, né, disse para Davi que Davi podia colocar em prática seu plano, né? Como poderia, né, o Criador recusar esse intento, vamos dizer assim, né? Visto que Davi estava, né, até então agindo de acordo com a vontade do Criador, tanto que foi chamado, né, o homem segundo o coração de Deus. Então, por que não, né, seguir em frente com esse plano de construir essa casa, esse templo para o Criador, né? Mas naquela mesma noite que Davi teve esse desejo e houve concordância por parte do profeta Natã, o Senhor disse para Natã que era para Natã falar para Davi o seguinte: vá dizer ao meu servo Davi, a gente vai estar vendo aí os versos 5 e 7 do capítulo 7, né, de 2 Samuel, o Senhor dizendo: vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles: por que você não me construiu um templo de cedro? Então, o Senhor está dizendo aqui, eu não pedi para construir casa, templo, né? E não quero que isso aconteça. Ele vai dizer, né, ainda, o Criador ainda vai dizer o seguinte, nos versos 12 e 14 do capítulo 7 de 2 Samuel: quando a sua vida chegar ao fim, né, no caso a vida do rei Davi, né, quando a sua vida chegar ao fim, eu escolherei um de seus filhos para sucedê-lo.
será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho, né? Então, e aqui a gente vê também no verso 15, o Criador dizendo que faria com que o reino deste que construiria casa, templo para ele, seria eterno, né? Duraria para sempre. Então, a gente não vê aqui, né, o Criador dizendo que aquele que construiria templos seria Salomão, né? Não encontramos essa referência aí, né, da parte do Criador, vamos dizer assim. Mas por que foi que Salomão disse, né, que ele tinha sido escolhido para construir o templo, a casa, né, do Criador? A gente vai ver a resposta disto lá no capítulo 28 de 1 Crônicas. O texto é do versículo 1 ao versículo 6, né? Eu vou estar apenas destacando alguns pontos, né, desse texto, que vai do verso 1 ao verso 6, que vocês poderão estar acompanhando depois. Então, a partir do verso 1, Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, e o rei Davi, se colocando em pé, né, já em sua velhice, né, se colocando em pé, disse, o rei Davi disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no meu coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse, olha só, Davi disse que Deus disse a ele: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Ele, Deus, me disse ainda: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo. Palavras de Davi em 1 Crônicas 28, de 1 a 6. Né? Então, surge a pergunta: é baseado nesse texto que Salomão diz aquilo que ele disse, né, em 1 Reis capítulo 8? Ou essa fala de Davi, ela foi assim acrescentada por causa daquilo que o rei Salomão disse em 1 Reis capítulo 8. Por que que eu estou fazendo esse questionamento? Para quem não tem assim um conhecimento mais aprofundado, não vai conseguir perceber que existe um intervalo considerável entre os dois livros dos reis, né, e os dois livros das crônicas, né? Então, quando 1º e 2º Reis foram escritos, e a gente vai ver que nos livros mesmo dos reis, não é mencionado muita coisa, né? São relatos aí até mais superficiais, vamos dizer assim, né? Os dois livros de reis, eles foram escritos lá na época da monarquia, né?
durante, né, o período tanto de reino unido quanto de reino dividido, né? Então, a história de Saul, Davi, Salomão e os demais reis, né, durante o período da monarquia, está nesses dois livros dos reis, né? Só que os dois livros de crônicas também vão contar a história dos reis Saul, Davi, Salomão e os demais reis. Qual a diferença entre os livros dos reis e os livros das crônicas? A diferença é que as crônicas foram escritas muito tempo depois, após o cativeiro babilônico, né? Então, quando o livro das crônicas foi escrito, o primeiro templo de Salomão já tinha sido construído e destruído, né? E o povo já estava construindo o segundo templo, né? Que foi chamado de Templo de Zorobabel. Então, esse texto onde Davi fala, né, em 1 Crônicas 28, de 1 a 6, foi escrito muito tempo depois de o rei Salomão ter proferido aquelas palavras no capítulo 8, né? Quais foram as palavras de Salomão no capítulo 5, né, de 1 Reis, verso 5. Salomão disse: pretendo construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi, o seu filho, a quem coloquei no trono, em seu lugar construirá o templo em honra ao seu nome. Então, quando o rei Salomão disse isso, ainda não existia, né, o livro de crônicas. É possível, né, que Davi de fato tenha falado isso, que os cronistas registraram, né? Sim, é possível. Mas a gente sabe, né, que existia um interesse por parte de Israel, né, no sentido de que o templo fosse edificado e permanecesse, vamos dizer assim, né? Então, fica a dúvida se essas palavras de Davi, de fato Davi disse e foi registrado posteriormente, né? Ou se essas palavras de Davi, né, foram aí registradas com base naquilo que foi dito pelo próprio Salomão, né, no livro dos reis. Mas enfim, não é essa a questão, né? O que eu gostaria de enfatizar aqui, na verdade, é o que foi dito pelo Senhor, né? Tanto com relação a tabernáculo quanto com relação a templo, e o que foi dito por Salomão, né, e Davi, seu pai, tá? Então, a gente aprende que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, né? Que Deus fala conosco desde Gênesis até Apocalipse. Mas se a gente for, né, fazer um estudo aprofundado, a gente vai ver aqui que nem sempre é Deus falando, né? Caminhando um pouco mais aí, vamos ver uma outra referência de Salomão, agora sim no capítulo 8 de 1 Reis, né? Depois que o templo já tinha sido edificado,
e Salomão estava orando a Deus, né? E foram essas as palavras de Salomão no capítulo 8 de 1 Reis, versos 26 e 27. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter. Quanto menos essa casa, templo, que eu tenho edificado. Então a gente vê, né, a partir dessa referência, que o próprio Salomão tinha consciência, né, que o Criador não habitaria naquela casa feita por ele, né? E aí fica a pergunta, se ele tinha consciência disso, por que ele seguiu, né, com esse plano, né, de, vamos dizer assim, realizar o desejo do pai, né? Talvez a intenção tenha sido essa, né, realizar o desejo do pai Davi, não sei, né? Porque se ele sabia, né, que o Criador não habitaria, então não faz sentido a gente dizer que o templo é a casa de Deus, né? Não tem coerência. Bom, agora a gente vai tratar do texto que aí sim é cumprimento daquilo, né, que o Criador disse a Davi por meio do profeta Natã, lá no capítulo 7 de 2 Samuel, quando ele disse que ele escolheria, né, um sucessor, né, que reinaria no lugar de Davi, e que, né, o reinado desse sucessor seria para sempre, e que o próprio Criador, né, trataria esse sucessor como filho, né? Então a gente vai ver o cumprimento disso lá em João, né, Evangelho de João, capítulo 2, versos 19 e 22, onde o próprio Jesus Cristo vai dizer o seguinte, respondendo, né, aos religiosos que estavam o questionando após ele ter tido, né, aquela atitude de chegar no templo expulsando os cambistas, vendedores, né, e dizendo, né, que aquele lugar não era próprio para aquilo que estava acontecendo, vamos dizer assim, né? Então, após ele ter tido essa atitude, né, de expulsar lá os cambistas, os religiosos vieram tirar satisfação, né? Com que autoridade você está fazendo isso, né? No sentido de, né, chegar expulsando, né, chegar montando banca, vamos dizer assim, né? Então, Jesus respondeu a esses religiosos: destruam esse templo, delta para baixo, né, templo físico, e eu o levantarei. Aí seria, no caso, templo delta para cima, né, em delta dias, em 3 dias, né? Então os religiosos, né, responderam: peraí, esse templo nosso físico, né, delta para baixo, levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor, né, tipo assim, o Senhor, né, jovem aí de 30 anos, vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo delta para cima, né, do qual Jesus falava, era seu próprio corpo, né, espiritual,
formado com pedras vivas. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera, né? Então, eu achei interessante manter essa passagem na íntegra, né? Do verso 19 até o verso 22 do capítulo 2 de João, que aqui sim é o cumprimento lá da profecia sobre quem edificaria templo, casa para o Criador. E no sentido de contrapor, né, a questão do templo físico, eu separei outras duas referências. E na primeira referência a gente vai ter Estevão representando o delta para cima, né? Numa situação onde ele se atreve a falar a verdade e por causa disso é apedrejado pelos religiosos, né? E quem está à frente dos religiosos, permitindo que Estevão, delta para cima, seja apedrejado, é o jovem Saulo, né? Antes ainda da conversão, né? Antes ainda de se tornar Paulo, Saulo está como delta para baixo, né? Consentindo no apedrejamento de Estevão, porque, entre outras coisas, falou mal do templo físico, dizendo o seguinte, no capítulo 7 de Atos, versos 48 e 49. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Né? Então, palavras de Estevão. E por causa dessas palavras, Estevão estava sendo apedrejado, né? E Paulo, antes da conversão, né, estava consentindo aí no apedrejamento. Já a segunda referência, né, ainda relacionada com esse contexto, né, de refutação do templo físico, a segunda referência a gente vai ver que é o próprio Paulo dizendo depois da conversão, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Então, mesmo Paulo, que estava como delta para baixo lá no apedrejamento de Estevão, agora ele vai repetir as palavras de Estevão, né? Mas sendo agora delta para cima, né? Depois da conversão. Vemos essa referência no capítulo 17 de Atos, verso 24. Bom, falamos bastante aí sobre templo, né? E vimos a questão do templo físico, né? Edificado. No caso aí, essa referência, né? Sobre Jesus ter dito, né? Que o templo físico seria destruído e em 3 dias seria edificado o templo espiritual, né? Jesus estava se referindo ao segundo templo de Zorobabel, como eu falei há pouco, né? Que foi edificado na época em que foram escritos os livros de crônicas, né? Então, referente aí a esse segundo templo de Zorobabel, que depois foi reformado pelo rei Herodes, a gente vê tanto Jesus falando a respeito disso, né? Quanto
o próprio Estevão, né, que depois foi apedrejado, ele fala contra esse segundo templo. E aí depois o próprio Paulo, que consentiu no apedrejamento de Estevão, depois da conversão, também vai falar contra esse segundo templo, né? Então a gente vê aí bastante referências a respeito desse segundo templo físico, né? E vê Jesus também fazendo referência ao templo espiritual. Agora eu quero voltar lá naquela questão do tabernáculo de Davi, né? Que ficou esquecido, porque logo após a inauguração do tabernáculo de Davi, que era representado pela Arca da Aliança, a Arca de Deus dentro da tenda, ou guardado pela tenda, vamos dizer assim, logo após ter inaugurado o tabernáculo de Davi, o próprio Davi teve o desejo de edificar templo, e a gente vai ver na leitura do capítulo 28 de 1 Crônicas que Davi, ele se empenhou, né? Apesar de não ter construído o templo, ele cuidou do projeto, né? Como deveria ser o templo, coisa e tal, entregou tudo pronto nas mãos do seu filho Salomão, para que ele apenas edificasse, né? Vocês vão ver isso com detalhe lá no capítulo 28 de 1 Crônicas. Então, o tabernáculo de Davi ficou lá largado, esquecido, né? Porque depois da construção do templo, a Arca da Aliança foi colocada dentro do templo, né? E aí a história continua somente falando a respeito do templo. Agora a gente vai relembrar a questão do tabernáculo de Davi, tratando, né, como eu disse, do terceiro assunto, ou a primeira parte do terceiro assunto, né, que tem a ver com o cumprimento profético, onde o profeta Amós, ele vai dizer, né, no capítulo 9, verso 11, na verdade, o próprio Criador, né, dizendo por boca de Amós: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Eu entendo particularmente, né, esse final do verso 11 do capítulo 9 de Amós, né, como nos dias da antiguidade, como se o Criador tivesse se referindo ao verdadeiro tabernáculo, não aquele que foi edificado por Moisés, mas na verdade, Moisés edificou de acordo com a orientação do Criador, né? E a gente vê na carta aos Hebreus que quando o tabernáculo terrestre foi construído, ele foi construído com base no tabernáculo celeste, que é o verdadeiro, né? E aqui eu entendo, né, quando fala que tornarei a edificá-lo como nos dias da antiguidade, vamos dizer assim, né? Então era como se o tabernáculo de Davi fosse aquilo que mais se aproximasse, né, do verdadeiro tabernáculo celeste, vamos dizer assim, né? Então, tem essa referência aí do profeta Amós, né? Uma profecia que a gente entende que teve cumprimento lá no capítulo 15, verso de número 16, né?
o apóstolo Tiago, ele vai estar dizendo o seguinte, em cumprimento à profecia de Amós: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei de suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então, Tiago, o apóstolo Tiago, repete essas palavras, do profeta Amós durante o concílio que está tendo lá em Jerusalém, onde Pedro fala, Tiago fala e também Paulo e Barnabé falam, e lá eles entram em acordo sobre qual deveria ser a única exigência aos gentios, Ou seja, ali no capítulo 15 de Atos é definida a verdadeira segunda Bíblia, Novo Testamento, Mas não houve esse entendimento, de que a segunda Bíblia se resumia no verso 20 do capítulo 15 de Atos, sobre as orientações que os gentios deveriam observar, Então, acabou que, essa questão aí de apenas observar o versículo 20 do capítulo 15 de Atos, não se cumpriu, Muito pelo contrário. Como se já não bastasse, incluir 27 livros, no Novo Testamento, segundo a Bíblia, ainda mantiveram os primeiros 39, que eram considerados primeira Bíblia, que era apenas para os hebreus, judeus, apenas para o povo de Israel, o Antigo Testamento. Mas enfim, dando aí continuidade, a gente vê que as palavras do profeta Amós referente ao tabernáculo de Davi, que ficou esquecido lá atrás, no capítulo 6 de 2 Samuel, seria restaurado, Então Amós profetizou e a gente viu ali um cumprimento em Atos 15, como lembrou o apóstolo Tiago. E para a gente chegar aí numa conclusão, de qual de fato é a verdade, a vontade do Criador, será que realmente era da vontade do Criador, que o tabernáculo fosse substituído pelo templo, e ainda pior, templo físico de pedra, feito por homens? A gente vai ver a última referência, dessa reflexão, vamos dizer assim, que também diz respeito ao terceiro assunto, sobre cumprimento profético. E essa referência ela ainda vai se cumprir, Diz respeito ao livro, ou carta no caso, de Apocalipse, escrita pelo apóstolo João, que recebeu as revelações do nosso Supremo Mestre Jesus Cristo enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, E João, ele vai registrar o seguinte no capítulo 21 de Apocalipse, primeiro no verso 3: Eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo
delta para cima, de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus, né? Então, aqui a gente entende que João já está tendo a visão, né, de como seria a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, né? E nesse novo céu e nova terra, João viu o tabernáculo, né? Viu o tabernáculo de Deus, que é, né, aquele tabernáculo original mencionado na carta aos Hebreus, né? O qual, né, o Criador, quando pediu para Moisés edificar o tabernáculo, instruiu Moisés a edificar o tabernáculo da mesma forma que, né, o tabernáculo real, celeste. Então, esse tabernáculo celeste, né, que a gente vê sobre, é mencionado sobre ele na carta aos Hebreus, a gente vai ver ele aqui no capítulo 21 de Apocalipse, né, presente no novo céu e na nova terra. E João não apenas vê o tabernáculo de Deus, né, no novo céu e na nova terra, como também no verso 22, ainda do capítulo 21 de Apocalipse, ele não vê na Nova Jerusalém o templo, delta para baixo. Então João vai dizer o seguinte, no verso 22 do capítulo 21: e nela, Nova Jerusalém, não vi templo, porque o seu templo é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, né? Então, o templo singular é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro estão sendo referidos aqui como se fosse a mesma pessoa, né? Então, o único templo que João viu foi o próprio Criador. E aqui a gente entende, né, que ele viu o Criador Todo-Poderoso e Salvador, Cordeiro, né? Então, ele faz menção do Pai Criador, né, que num primeiro momento apenas se manifestou como Pai. E ele também faz referência, né, do Cordeiro, que foi o Criador, né, se manifestando como Filho, Salvador. Então, gente, a gente vê aqui, né, claramente na Bíblia, com várias referências, que o tabernáculo é, né, a vontade do Criador. Foi algo que ele pediu para ser executado de acordo com um tabernáculo já existente, que é o tabernáculo que João vê, né, no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Só que, mesmo não sendo da vontade dele, Criador, ele permite que o templo seja edificado, seja construído, né? E aí eu volto a fazer a pergunta que tem a ver com o primeiro assunto dessa reflexão: que tipo de cristão temos sido? Temos sido cristão do tipo templo, que é edificado de acordo com a própria vontade do homem,
e Deus permite, né, que isso aconteça, mas a gente sabe que da mesma forma que o primeiro templo de Salomão foi construído e destruído, e depois o segundo templo de Zorobabel, que foi reformado pelo rei Herodes, da mesma forma que foi construído, foi destruído. E sabemos que quem destruiu o segundo templo, né, em 70 depois de Cristo, foi o próprio Cristo no micro Apocalipse, né? E agora estão prestes a edificar o terceiro templo físico, que também será destruído, né? E a gente vê que tanto no primeiro cumprimento profético quanto no segundo cumprimento profético, a ênfase não está no templo, muito pelo contrário, né? No segundo cumprimento profético, que ainda, né, acontecerá, vamos dizer, né? Porque a gente ainda não chegou no tempo, né, do novo céu e da nova terra. A gente ainda aguarda esse cumprimento. O tabernáculo será visto, mas o templo não. E no primeiro cumprimento profético de Amós, né, 9:11, que a gente vê o cumprimento em Atos capítulo 15, verso 16, a referência é ao tabernáculo de Davi, né, que ficou esquecido, ficou deixado de lado. Então, né, fica aí essa questão para a gente refletir. Temos sido cristãos do tipo templo, que faz a nossa própria vontade e o Criador permite, mas a gente sabe qual é o resultado, né? Ou estamos buscando ser cristãos do tipo tabernáculo, né? Que representa a obediência ao Criador, né? Então, gente, era essa a reflexão que eu gostaria de estar compartilhando. Vamos estar cantando mais uma vez a música, né? Show de Truman. Preços em delta, tempo, espaço, matéria. Preços em delta, tempo, espaço, matéria. Preços em delta, tempo, espaço, matéria. Que um dia cheguei e pude perceber que tudo em minha volta não passava de um show. Meu barco velejei em alto mar, meu medo fui navegar, meu barco velejei em alto mar, meu medo enfrentei, fui navegar. Pra ter tirado do mundo, pra ter tirado do mundo, pra ter tirado
tirar do domo, pra te tirar do sono, pra te tirar do mal. Jesus é a saída, Jesus é a porta da vida, Jesus é a saída, o verdadeiro templo. Jesus é a porta da vida. Boa noite, Socorro. Boa noite, Lucas Leal. Boa noite, Dircilene. Não sei se eu esqueci de alguém, né? Mas eu quero desejar realmente aí boa noite a todos, né? E que possamos realmente estar refletindo sobre isso, né? Se existe ainda alguma dúvida, né, sobre essa questão aí de frequentar ou não o templo, né, pertencer ou não a segmentos religiosos, né, que insistem em manter uma estrutura física, né? Então a gente tem aí, né, essas muitas referências mostrando biblicamente, né, qual é a verdade coerente. Então, forte abraço a todos. Shalom.